Shalom, meus queridos. Mais uma vez, que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Uma grande alegria ter todos os irmãos aqui conosco. Nós que estamos iniciando esta live especial aqui no canal Moré Fábio Pires. Muito obrigado pela participação de todos. Pedimos desculpas pela demora. Estivemos aqui ajeitando alguns pontos técnicos, tá, meus queridos irmãos, nesse dia tão especial desta live, hoje no dia 30/10, e já agradecemos pela participação de todos aqueles que estão conosco, que estão trabalhando também para o reino, né, irmãos também que estão conosco, que trabalham para o reino, desde já, muito obrigado, Erev Tov, que o Eterno vos guarde e vos abençoe. Hoje live especial com o irmão Rodrigo Dias Silva, aqui no dia 30/10, a Techuvá e a descoberta de uma verdade inconveniente. Mais uma vez, é um grande prazer receber os irmãos que estão aqui hoje conosco e que estão fazendo parte, como fazem desse trabalho tão pequeno, mas um trabalho que tem acrescentado na vida de muitas pessoas, tá? Então, hoje, como uma live, na live passada, se vocês se lembram, a gente não mencionou muito o nome dos irmãos, né, queridos? Porque tínhamos dois convidados, o assunto era denso, o assunto era muito importante, e hoje nós vamos falar e apresentar aqui o irmão Rodrigo Dias Silva, que tem também nos ajudado, inclusive lá no canal do Telegram, canal Moré Fábio Pires, e já divulgando o nome dos irmãos que estão conosco, o irmão Wagner Rodrigues. Ô Wagner, meu querido, muito obrigado pela tua participação aqui. Gisele Spicciacchi, Carolina Batistella, eu mando um abraço para o esposo, também para os filhos, que o Eterno abençoe vocês, minha irmã, o meu querido e amado irmão Gleick, lá de São Paulo, o irmão Antônio Teixeira, Shalom, meu querido irmão Marcos Melo, que o Eterno vos abençoe também mais uma vez. A maioria das pessoas que estão aqui conosco fazem parte do nosso canal, tá? A irmã Maria Aparecida, a irmã Cida, irmã Giovana, mais uma vez, irmã Lúcia, muito obrigado. Júlia Bariani, muito obrigado também por estar aqui. O meu amado irmão Jorge Carvalho, Helena Maria Inácio, muito obrigado. Temos presença internacional também aqui. Irmã Cecília Cicanço, lá de Moçambique. Muito obrigado, irmã. Que o Eterno vos abençoe. Shalom a todos, né? Na verdade, irmã Tanise, muito obrigado. Baruch Hashem. Shalom uvracha. Ok, toda rabá, veovrachot beshem Yeshua HaMashiach. Quem mais está conosco? A irmã Juliana Colagrai. Ô, irmã, Shalom, faz um tempo que nós não vimos, né? Manda um abraço para o esposo também. Quem mais? O irmão Ezequias Biazon. Ô, meu querido, grande abraço, grande abraço. Shalom do Eterno para ti. Meu irmão Sidney, irmã Vanessa, lá do interior de São Paulo. Quem mais está conosco? Quem mais? Juliana Lousada Baker. Muito obrigado também por estar aqui. Baruch Hashem. Estamos com 27 pessoas. Você que não deu o seu shalom, né? Por favor, não se esconda aí atrás. Viu? Eu sempre convido os irmãos para, né? Estamos com 28 pessoas, que fico muito contente por isso. Já nós vamos apresentar o irmão Rodrigo. E, por favor, você que está aí acompanhando esse trabalho conosco, bendito seja o Eterno na sua vida. Deixe seu shalom também. Não fique tímido. Bom, irmãos, o ponto é o seguinte, tá? Vocês acompanharam a nossa live na semana passada. Vamos fazer algumas considerações. O Rodrigo está conosco, está aguardando. Ele vai ter bastante tempo para falar hoje. Baruch Hashem. Vai ajudar os irmãos também na sua experiência como um membro da Teshuvah. E o ponto é o seguinte, irmãos. Nós servimos ao Eterno, não é verdade? Nós não idolatramos ninguém. Políticos, seja deputado, senador, seja líder, pastor, rabino, muito menos o líder desta nação. Nós estamos tranquilos, a começar por mim, Fábio Pires Bull, que estou muito tranquilo com relação à minha consciência. Neemias fez uma live agora,
dissertou, falou muita coisa, ele está certíssimo, algumas pessoas acharam ruim, e vem um comentário ou outro, né? Aqueles comentários indesejáveis, né? Mas, irmãos queridos e amados, nós estamos por dentro desta grande agenda dos Rothschild e dos Rockefeller neste país. Nós vamos fazer vídeos especiais sobre isso também. E muitas pessoas estão fazendo o jogo de Oxéia, meu povo perece por falta de conhecimento e conhecimento das Escrituras. Infelizmente, lá o Navi, o profeta, já alertava que a nação de Israel precisava estar mais consciente das Escrituras. Por que muitas pessoas não ficaram conscientes das Escrituras, principalmente com as profecias do livro de Apocalipse? Será que se esqueceram, irmãos? Se esqueceram do Eterno e se preocuparam muito com o homem? O Eterno abomina idolatrias. Repito, estamos com a nossa consciência tranquila e prosseguiremos em frente, adiante, porque assim o Eterno nos diz, Kadima, irmãos evangélicos, irmãos do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, eu acho que exageraram um pouquinho, não é verdade? Nas suas comemorações, sem saber que nós estamos vivendo um jogo de cartas marcadas, irmãos. Este é o grande ponto. E aqui nós, na verdade, estamos outra vez fazendo uso da nossa liberdade, que ainda ela está predominando. Pode ser que em breve essa nossa liberdade ela caia e alterem a constituição desse país. Ainda o artigo 5º diz que temos a liberdade de pensamento, bem como o artigo 220, né, com o nosso bom uso da nossa liberdade de expressão. Por isso que estamos aqui, estamos nesse canal e, repito, continuaremos com o trabalho do Eterno. Portanto, nós servimos ao Eterno, nós servimos a Adonai Elohim e não depositamos nossa esperança em homem. Quando Yeshua retornar, todos esses que cometem abominações, se não se arrependerem, irão para a destruição. Estou exagerando? Não, de maneira nenhuma. Estou falando das profecias do livro de Giliana, do Sefer Giliana, do livro de Revelações. Você pode abrir a sua Bíblia depois, se quiser, e ver tudo aquilo que já não vai acontecer, irmãos, que já está acontecendo. Bendito seja o Eterno, que nos deu então as suas revelações, e bendito seja o Eterno, que nos manteve conscientes de tudo aquilo que está acontecendo. Repito, minha consciência está tranquila. Não participo da vida política desse país, porque o Eterno é o provedor da comida da minha mesa, da bebida da minha mesa, da minha saúde e da minha integridade. Exaltado seja Ele. Meus queridos irmãos, mais uma vez, temos pessoas novas aqui, tá? Que bênção. Castilho Iá. Obrigado, irmão. Vi o seu comentário hoje aqui, que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, seja muito bem-vindo. Todos aqui novos que estão conosco são muito bem-vindos. Amamos a todos os nossos queridos irmãos. Isso também que seja e sirva de motivação para que você deixe a sua shalom aqui, seja quem for, ok? Nós temos shalom com todos. Quem mais está aqui conosco? Irmã Eli Gomes, muito obrigado pela participação. Meu querido irmão Junior Maker, oh, meu querido, muito obrigado por estar aqui, viu? Um grande abraço, irmã Giza de Oliveira, obrigado, irmã Maria Ferreira de Souza, obrigado, irmã, muito obrigado. Meu irmão Wesley, oh, meu querido, oh, meu irmão, eu tenho um carinho muito grande por você, sabe disso, né? Amamos sim a tua vida também, meu irmão. Baruch Hashem, muito obrigado, viu? Para grande consideração. Quem mais? Elisiane Beatriz, muito obrigado, irmã. Luanda Vieira, obrigado, irmã Luanda, pela participação. Quem mais está conosco? O Rodrigo vai falar já já. O Rodrigo é um paciente, lá de Minas Gerais. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, o povo de Minas em peso aqui, né? Estamos com um mineiro. Vamos já, então, fazer aqui as apresentações do nosso querido amado irmão Rodrigo. Rodrigo, meu querido, shalom. Espero que você esteja bem. Já pode abrir o seu microfone. Que o Eterno te abençoe, meu querido, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos num momento hoje, num dia
né, que estamos fazendo essa live especial, é uma live especial também com a presença do irmão Rodrigo. Ele vai se apresentar, ele vai fazer uma breve apresentação, depois ele retorna aqui para mim, nós fazemos mais algumas considerações e vamos lançar depois a primeira pergunta a ele, né? Rodrigo, meu querido, quem é você? Apresente-se e já muito obrigado, Erev Tov, que o Eterno te abençoe, que Adonai Elohim guarde a ti e a tua família. Muito obrigado pela tua participação, meu irmão. Amém. Moré Fábio Pires. Quero primeiramente saudar o irmão e todos os queridos irmãos participantes deste momento tão importante de reflexão, desta live, na qual nós estamos aqui empenhados em estar aqui realizando este trabalho em prol de pessoas, de vidas que têm sede da palavra, que têm entusiasmo e muita alegria em estar conectado com o Eterno e aprendendo um pouco uns com os outros. Eu quero saudar a todos com a Shalom e que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos os queridos irmãos, todos aqueles que neste momento participam e aqueles que também posteriormente forem participar, forem assistir esta live, forem apreciar o trabalho do Eterno que a gente está prestando neste momento. Muito bom, meus irmãos. Foi pedido, solicitado aí pelo nosso professor Moré Fábio Pires, que a gente se apresentasse. Em primeiro lugar, meus irmãos, melhor dizendo, meu nome é Rodrigo, e eu moro aqui no estado de Minas Gerais. Eu tenho a honra e o privilégio de participar de muitos trabalhos aí exercido em prol do Reino do Eterno, através da vida do Moré, do ministério, do serviço que ele presta pelo Eterno, aí nos canais dele, tanto o CET Deres Arraf, Caminho de Ouro, um centro de estudos que o nosso irmão tem, também do canal Fábio Pires, também no Telegram, também ouço sempre as lives que o irmão faz aí pelo YouTube. Então, eu estou aqui na cidade, uma cidade mineira, aqui de Minas Gerais, e nós estamos com muita alegria, servindo ao Eterno e procurando dar o nosso melhor para Ele, fazer o nosso melhor para Ele enquanto vida temos e oportunidade temos aqui. Então, eu tenho aqui a liberdade da parte do Moré para estar falando, né? Tem um pequeno, humilde canal que está se iniciando aí pelo YouTube. Você pode acessar para ver ali muitos ensinamentos que a gente tem. Intitulado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. E também tem uma página pelo Facebook com o mesmo título, né? Você pode acessar essa página lá, Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. É a minha página lá, onde sempre a gente faz as nossas lives e transmite essas mesmas lives, coloca elas aí pelo YouTube. Então, que o Eterno possa estar abençoando todos os amados e queridos irmãos, e com certeza muitas coisas boas o Eterno vai estar trazendo para nós vamos estar podendo transmitir aos irmãos, e o nosso maior propósito aqui nessa noite é trazer edificação através de relatos, o nosso testemunho. Eu fui pastor evangélico de igrejas evangélicas durante 21 anos da minha vida, desde o ano 2000, que foi a época da minha conversão, e praticamente ali em 2001 eu já estava em atividades por ter sido chamado pelo Eterno para poder exercer as atividades de cunho ministerial. Então, a gente está assim um pouco recente na Techuvá, com certeza a gente vai abordar esse assunto mais posteriormente. E então
Esse sou eu, né? Esse sou eu, Rodrigo Dias Silva, fui pastor evangélico durante mais de 21 anos da minha vida, em duas denominações, e agora, recentemente, em 2021, eu, depois de estudar um pouco com os irmãos judeus messiânicos e também os Nazarim, e entrar em um processo de techuvá, de retorno às raízes hebraicas da fé, e por queimar dentro do meu coração a chama da verdade, e por crer que existe uma verdade absoluta, a qual o Eterno deseja que todos nós, chamados por Ele, venha a passar. Então, eu rompi o meu relacionamento com denominações, com as igrejas evangélicas, não de cunho pessoal, mas de cunho ministerial, porque considero todos os meus irmãos que são cristãos, que são os evangélicos, como servos do Eterno, como servos de Deus, conforme são, e tenho respeito por todos, mas eu tomei essa decisão de servir o Eterno dentro de um parâmetro mais hebraico, de um parâmetro da originalidade das Escrituras, e com certeza absoluta é assim que nós vamos estar caminhando e tentando passar para outras pessoas de agora para frente. Então, que o Eterno possa estar abençoando. Essa é uma breve introdução, Moré Fábio, e eu retorno para o irmão no nome de Yeshua. Perfeito, meu querido. Muito bem pontuado, né? Eu creio que essa live talvez seja a primeira de muitas, inclusive, permitindo assim o Eterno. E nós vamos abrir também, quando a gente traz um convidado aqui, é para que você conheça a visão também dessa pessoa, né? Essa pessoa esteja conosco. Aqui a gente não faz nenhum tipo de domínio, né, mental. Eu, pelo menos, falo bem menos, dou muito espaço para aqueles que estão convidados aqui conosco, isso é muito importante, né? Tenho visto, inclusive, as pessoas, alguns preletores que chamam outras pessoas, né? Vamos lá, irmãos, vamos raciocinar um pouquinho. Se eu estou chamando o irmão aqui para vir no meu canal, é óbvio que quem tem que falar mais é ele, né? Sei, é óbvio. Eu faço isso sempre com muitas pessoas. Tenho feito isso muitas das vezes. Por quê, irmãos? Repito, nós temos que dar honra às pessoas. Tá? E aqui nós fazemos isso sim. Eu tenho que dizer que eu faço isso e tenho a minha consciência tranquila com relação a isso. Isso é respeito, isso é honra, isso é consideração, né? E eu creio que a gente consiga fazer esse trabalho, porque se nós fazemos parte do mesmo corpo de Mashiach, por que eu não vou trazer uma pessoa aqui, essa pessoa que me ajuda, como é o caso do Rodrigo, até para ele divulgar o próprio canal dele? Eu falo isso, irmãos, porque nós estamos passando por uma crise muito grande, tá? Essa crise, certamente, ela só vai piorar. E ainda com relação àquilo que nós estamos passando hoje, politicamente falando, vocês vão observar uma coisa que vai ser muito desagradável e terrível, inclusive, que o próprio apóstolo Shaul HaShaliach, o Talmid Shaul HaShaliach colocou, que muitos apostatariam da fé. E muitos vão apostatar da fé por causa de política e por causa de políticos. Tá? Nós vamos fazer uma live grande, tá, irmãos? Já aguardem, dia 2, nós vamos fazer uma live com o Neemias, será eu e o Neemias, vamos falar sobre a reforma protestante. Nós vamos colocar um pouco da parte política, vamos falar do envolvimento de protestantes junto com sociedades secretas, né? Seja o sistema azul, seja o sistema vermelho, por exemplo. Vamos falar, olha que coisa incrível que eu descobri recentemente, de que Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, era financiado pelos Rockefeller, irmãos. Eu fiquei extremamente decepcionado. Vamos falar sobre isso também. Coisas que você não sabe. Você, irmão cristão, inclusive. Vamos falar também de judeus envolvidos com esse tipo de problema. Né? Vamos falar do que foi essa reforma protestante, até que ponto ela foi importante, porque muita gente acha que ela foi fundamental. Enganados vós estáis. Antes da reforma protestante havia pessoas com total compromisso com o eterno. Martin Luther não foi
a substância principal de uma mudança, de uma negação à Igreja Católica. Não, de maneira nenhuma. Vamos analisar essa chamada reforma protestante, que amanhã, né, vai fazer aí, vamos lá, quantos anos que ela vai fazer? 1528. Bom, eu vou fazer os cálculos depois. E sabendo que, inclusive, irmãos, o que nós temos são, acho que 400, não, são 504 anos, se eu não estiver enganado. Muito bem. E sabemos que, ok, estamos aqui por causa do protestantismo, perfeito, tanto eu quanto o Rodrigo. O Rodrigo vai falar sobre isso também. Mas nós saímos dele. Mas nós não dependemos dele. Mas nós nos revertemos à palavra do Eterno. Nós apelamos, num bom sentido, à palavra de Adonai, irmãos, a davar. Isso é muito importante. E servimos a Yeshua na sua própria religião. E respeitamos as comunidades Netzarim lá da época de Yeshua. Então isso conta muito para as nossas vidas, isso conta muito para a sua vida também. E de muitas pessoas que dizem que fazem teshuvá e são cristãos, que até se declararam como cristãos. Isso é teshuvá, irmãos? Não é. Eu já digo, não é teshuvá. Sinto muito, irmãos. E é pontual a gente falar isso. É importante a gente falar isso. Porque o Eterno vai revelar um remanescente. O Eterno não vai revelar um remanescente de uma igreja evangélica que renega o Shabat, que come qualquer tipo de comida e se adoenta, depois fica pedindo ajuda para o Eterno para curá-lo de doenças. Horas. Mas nós estamos dentro daquilo que é o propósito de Adonai Elohim. E o Eterno é um. E nos deu seu Filho amado Yeshua HaMashiach, o principal judeu de todos os tempos. Então, aguardem este trabalho que, se o Eterno permitir, será realizado. Fique sintonizado no canal Moré Fábio Pires aqui no YouTube. Muito bem. Rodrigo, vamos voltar para você. Nós vamos começar esse trabalho onde você vai dar o seu contato com a teshuvá, a importância da teshuvá, porque o nosso objetivo, né, meu amado irmão, é que as pessoas conheçam, né, as pessoas conhecem um pouco do meu testemunho, né, mas que as pessoas, né, nós estamos aqui desde 2012, né, no YouTube, são 10 anos que nós estamos aqui, mas que as pessoas também conheçam o teu testemunho, naquilo que você pode aconselhar e abençoar a vida das pessoas, como começou o seu resgate às raízes hebraicas. E quando a gente traz mais uma voz aqui, né, irmão? Até você poder estar no meu lugar, eu poderia estar, né, no seu, poderia ser o contrário. A gente dá vazão, é mais uma pessoa que foi impactada como eu fui impactado lá em final de 2010. E minha vida mudou completamente, né, pagando eu um alto preço, inclusive fazendo e ainda faço uma teshuvá da minha vida. Mas, para ti, meu irmão, como foi a tua história? E que você pode falar para nós a respeito do seu testemunho nesse ponto inicial da nossa live. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação, meu querido. Bom, Morer Fábio Pires, em primeiro lugar, eu agradeço ao Eterno por esta oportunidade de estar sendo um aprendiz de uma verdade tão grande, conforme as verdades que a gente encontra dentro da Teshuvá, né, que é o retorno às origens hebraicas da nossa fé, né, ensinada pelos nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. E também pelos demais profetas, e muito bem exposta, ensinada também por Yeshua e aqueles 12 Talmidim, os seus discípulos, os quais eles escolheu. Eu te agradeço também por esta oportunidade, pois o irmão tem um canal já consolidado dentro desta rede social, e um convite para participar de um canal conforme o irmão tem, com certeza para mim uma honra, é um privilégio.
Bom, meus irmãos, a minha história, ela começa da seguinte forma. Antes da minha descoberta da Techuvá, né, eu tenho que voltar lá nas minhas origens, lá atrás. No ano de 2000, houve a minha conversão ao cristianismo. Eu nasci em um berço, conforme a grande maioria das pessoas aqui no nosso Brasil, um berço católico, né? Um berço católico. E não frequentava ali a igreja, não tinha nenhum vínculo mais profundo ali com aquela religiosidade. E ao crescer, ao me tornar jovem, eu trilhei caminhos muito errados. Eu trilhei caminhos muito assim, fora dos padrões. Tive envolvimentos com coisas muito ruins, como drogas, alcoolismo, coisas dessa natureza. No ano 2000, houve a minha conversão, quando eu saí da minha cidade natal e fui morar em uma cidade vizinha a essa cidade, morar junto com a minha mãe, que foi a pessoa que me impulsionou, que me deu, assim, muita força, que me passou as palavras do Eterno dentro dos moldes do cristianismo que ela conheceu, que ela foi resgatada. Então, houve também uma transformação da parte do Eterno na minha vida. Pouco tempo depois, eu já estava um pouco assim, mais consolidado, um pouco mais, vamos dizer assim, experiente dentro ali dentro da configuração cristã, né? Já não era assim tão imaturo. Houve o chamado da parte do Eterno para a minha vida para que eu levasse a mensagem da palavra. E eu sempre tive uma fome, uma sede muito grande pela verdade. Pela verdade. Eu sempre procurei estar estudando, estar aprendendo, estar aperfeiçoando os meus conceitos, estar descobrindo verdades. Então, houve esse chamado da parte do Eterno para a minha vida. Então, eu fui pastor durante esses 20 anos. E até que agora, no ano de 2019, né, eu tive o meu primeiro contato com aquele movimento que nós sempre falamos, conhecido como a Techuvá, né, que é um movimento que prega, de acordo com a originalidade da palavra, um retorno ao eterno por intermédio das origens hebraicas da fé, daquilo que o Eterno ensinou para os patriarcas. Mas no ano de 2005 eu tive assim um contato. Esse contato foi assim muito forte. Ele me trouxe assim uma perspectiva diferente daquela que eu tinha, me fez ficar muito pensativo. Porém, como era o início daquele meu ministério dentro da configuração cristã, eu não deixei assim aquela descoberta fluir muito dentro de mim. Eu não dei muito valor, que foi um movimento israelita que tinha da Nova Aliança, um programa que tinha na televisão. Eu comecei a assistir, e aquilo falou muito profundamente, aquele trabalho daqueles irmãos comigo. Eu fiquei meditando durante muito tempo, mas depois o meu foco ele se desviou. Eu continuei como pastor, continuei fazendo aquilo que me convinha naquela época, pregando, ensinando, sendo sempre ali transferido de cidade em cidade pela igreja para atender as necessidades, sempre atendendo as pessoas, atendendo ao próximo, assim, de acordo com essa configuração.
Até que agora, no início de 2019, um pouco antes ali dessa pandemia que se levantou no mundo, eu tive contato com alguns irmãos que me levou ao caminho da Techuvá, né? Um desses dois irmãos que eu fiz assim, uma grande amizade com eles, dois irmãos queridos meus, que é membro de uma grande denominação aí cristã dentro do Brasil, e esses irmãos, eles me falaram muito, né? Me falaram muito sobre as coisas da Techuvá, né? O movimento da Techuvá, os ensinamentos que tem dentro do judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. Então eu comecei então a estudar este irmão, amado irmão, que eu considero muito, me passava muitas informações e eu comparava aquelas informações e averiguava como os bereanos faziam ali dentro de Atos dos Apóstolos, nós podemos conferir e ver isso, quando Shaul levou ali a mensagem, as Bessorot a eles, eles averiguaram as palavras dele, comparavam aquilo que ele estava dizendo, usando as escrituras da época, usando o Tanar, do qual eles se dispunham naquela época que não existia a Brit Hadashah, né, aquilo que erroneamente as pessoas conhecem e chamam hoje de o Novo Testamento. Então os bereanos faziam isso, e eu também aprendi a fazer isso. Tudo aquilo que aquele amado irmão, ele me passava de informação, que divergia, às vezes, um pouco do ponto de vista que eu tinha aprendido dentro da igreja, dentro dos vários cursos de teologia que eu fiz, porque eu tenho uma formação teológica bem boa, eu fiz vários cursos, 6 cursos de teologia, me preparando, vários cursos de o chamado reciclagem e também as escolas bíblicas de obreiro, que dentro da denominação onde eu frequentava, que existia e ainda existe muito dessas escolas. Então, eu vi, assim, uma certa diferença, e essa diferença, ao conferir, ao averiguar, eu vi que tinha uma verdade muito grande a respeito de pontos doutrinários, como, por exemplo, a doutrina da Trindade, a inexistência dessa doutrina, né? Que Israel não foi substituído pela igreja, e muitas outras coisas, muitas outras verdades. Eu fui, então, averiguando estas coisas. Uma outra grande verdade é de que o nome do Salvador não era aquele nome que a gente aprendeu dentro das igrejas, no catecismo, nas escolas bíblicas, que ele tem um nome, foi dado a ele um nome, não foi dado por homens, foi dado pelo o próprio Pai, que enviou um anjo para poder comunicar esta verdade e este nome, passar este nome, qual seria o nome do Salvador para Miriam, Maria, e o nome não era um nome conhecido aí e consagrado no mundo, embora a grande maioria das pessoas o chamem de Jesus, né? O nome dele não é Jesus, nós sabemos que o nome dele é Yeshua. Então, essas coisas foram mexendo muito comigo. E ao estudar de uma maneira assim, mais aprofundada, eu não tive como negar a veracidade das coisas que me estava sendo ensinada ali por aquele irmão e também pelos vídeos que aquele irmão me repassava de outros preletores. Então, com esta chama acesa dentro do meu coração, muitas das vezes falando, comunicando essas verdades, dentro da própria organização, denominação a qual eu frequentava, às vezes tinha-se um determinado atrito com alguns membros, né?
eu pude perceber que não teria condições de permanecer ali e servir ao Eterno de maneira íntegra, né? Que eu teria que ficar escondendo determinadas verdades para sempre. Por quê? Porque tais verdades não fazem parte do currículo de fé, do padrão de fé de onde eu congregava, né? Da igreja onde eu congregava, e para falar a verdade, não faz parte do padrão de fé do cristianismo, né? Difere muito do cristianismo. Então, eu resolvi, decidi cortar o meu vínculo, não com os cristãos, não com os pastores, não com as pessoas que faz parte do cristianismo, que um dia eu também fiz parte. Eu agradeço ao Eterno por ter descoberto a verdade de uma maneira parcial dentro do cristianismo. Foi ali que eu conheci o Salvador, embora com um nome diferente, é a mesma pessoa, né? Nós sabemos muito bem disso. O Eterno fez uma grande obra na minha vida, transformou a minha vida e transformou para melhor, me resgatou, me tirou de um mundo de lamaçal, de pecado terrível no qual eu vivia, e transformou a minha vida para melhor, me deu dignidade, me deu uma perspectiva de vida, me deu expectativa para o futuro, porque quando estava lá em um mundo hostil, distante do Eterno, distante do Criador, eu não tinha muita expectativa, eu não via muito ali uma expectativa para o futuro, era uma pessoa com uma expectativa muito ruim. Então, mantenho ainda esse respeito por todos os irmãos dentro da configuração de fé cristã, onde eu frequentei, embora tomei a decisão de não participar mais, de não frequentar mais, para poder ter liberdade de pregar a verdade, para não ter ninguém ao meu lado dizendo, olha, você não pode falar isso, olha, isso não está certo, olha, isso não está de acordo com o estatuto ou o regimento interno da igreja. Então, eu decidi me afastar e cortar o vínculo com denominações, não com pessoas. Atendo ainda pessoas que, mesmo dentro do cristianismo, me convida, né? Olha, eu quero que você traga um ensinamento aqui para nós. Eu sempre vou, tenho alguns amigos que, apesar de serem poucos, me dão essa oportunidade, né? Ainda mantém uma certa, assim, simpatia com a minha pessoa, meu ministério, e a gente vai aonde o Eterno manda, mas para levar a mensagem da Techuvá, a mensagem de cunho original, né, de acordo com a originalidade da palavra do Eterno. Sempre tive um lema, meus queridos irmãos, Moré Fábio Pires, e este lema é o seguinte: aquele que não está disposto a aprender, ele não é apto para ensinar. Então, tenho procurado aprender, tenho uma ânsia muito grande para aprender ainda mais aquelas verdades que foram escondidas de cada um de nós quando foi criada esta configuração de fé chamada cristianismo, que muitas pessoas, de uma maneira assim, muito inocente, pensa que foi Yeshua quem criou. Nós sabemos que não foi ele quem criou o cristianismo, na verdade ele não criou nada, ele simplesmente deu vida, deu voz, deu corpo a tudo aquilo que já existia. Ele viveu de uma maneira plena, ele plenificou aquilo que existia. Então, Moré Fábio, são essas as minhas palavras introdutórias dentro aí deste primeiro tópico. E eu retorno para o irmão para nós darmos continuidade. Baruch Hashem, muito obrigado, irmão. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado pela consideração também. Hoje, tão raro, né, irmãos, a gente ter
pessoas que têm consideração. Eu tenho muita consideração também pelo cristianismo. Eu não fico citando nomes, tá, irmãos, de congregações, não cabe a gente fazer isso. O Rodrigo também, né, assim não fez. Entretanto, a gente fica muito agradecido, eu fico muito agradecido ao Eterno no tempo que eu passei de 96 até 2012, na última congregação cristã que eu estive, uma igreja, né, lá em São Paulo, zona norte da capital. Tenho um carinho muito grande, tenho boas lembranças, todos com os quais eu estive. E também, vindo para Tchuvá, na primeira sinagoga que eu congreguei, né, que eu estive, inclusive essa sinagoga, a sua representação, a sua liderança negou o Mashiach, né, num processo transitório de 2015 a 2016, lamentamos terrivelmente, e o Eterno já tinha colocado no meu coração para que eu saísse de lá. Eu saí em outubro de 2014, fiquei lá, vamos dizer assim, há 2 anos e poucos meses, né, lá em São Paulo também. E depois desenvolvemos um outro projeto que veio acontecer poucos anos depois. E agora nós estamos com o nosso centro de estudos Deres Zahav, onde o Rodrigo também é o nosso aí, principal colaborador, junto conosco, tá? Com a experiência que ele tem, com aquilo que o Eterno o condicionou a fazer dentro do cristianismo. Live especial de hoje, a Techuvá e a descoberta de uma verdade inconveniente. Esse título eu vou passar para o Rodrigo, vamos dizer assim, o Rodrigo está acostumado já, né, irmãos? Ele vai, isso para ele não vai soar como uma batata quente nas mãos dele, não, de maneira nenhuma, né? E porque ele já está muito, muito tranquilo e muito bem definido na fé dele. Você acompanha junto com os nossos trabalhos de lives também os nossos podcasts que voltaram na semana passada, depois de 3 semanas, que nós, né, estávamos nas festas, em concentração para as festas, porque é algo espiritual muito importante para nós. Muitos dos irmãos que estão aqui, meus queridos amados irmãos, fazem parte lá do canal More Fábio Pires no Telegram. Muito obrigado, né? Pela participação dos irmãos, por estarem aqui. Estamos agora com quase 40 pessoas. Você que não deixou a sua shalom, as suas impressões, fique à vontade, sintam-se em casa. Todos são muito bem-vindos aqui, irmãos que sejam irmãos cristãos ou judeus messiânicos também de congregações, né? Os irmãos que são mais tímidos ou aqueles que querem só acompanhar o nosso trabalho. Aqui nós estamos para também aplicação dos temas para o reino do Eterno. Muito obrigado, irmã Maria Ferreira, que está conosco, irmã Tanise, o irmão Derneval, também participa conosco aqui, muito obrigado. Irmã Emília, obrigado. Shalom, sou. Para o Hashem, o George também deixando aqui as suas considerações. A gente agradece demais os irmãos, temos formado uma família. Leandro, um grande abraço, meu querido irmão Leandro. Baruch Hashem, pela tua vida, espero que você consiga arrumar o seu probleminha. Esses problemas técnicos às vezes incomodam um pouco, né? E eu sei também que quando nós nos esforçamos mais para fazer a vontade do Eterno, irmãos, nós acabamos tendo mais problemas. E nós vamos sempre, ou quase sempre, vamos colocar assim, achar algumas pedrinhas as quais nós vamos tropeçar, né? Mas que o Eterno também vai retirando do nosso caminho, e nós temos que ter também muita consciência e muita experiência para lidar com esses problemas, com esses fatos. O que está acontecendo nesse momento atual da Teshuvá é um momento de definição. A Teshuvá é muito... Quando eu falo Teshuvá, eu falo judaísmo messiânico, judaísmo nazareno. Ele é muito recente no nosso país ainda, tá, irmãos? Só que, lamentavelmente, muitas pessoas estão vindo, como eu posso dizer, com muita sede ao pote. Quando a gente deveria estar, que é o ponto que eu vou entrar agora com o Rodrigo, sobre o cenário da Teshuvá nesse país, né? Que é o ponto que nós temos que analisar no seguinte foco. Como que nós estamos trabalhando para o Eterno dentro deste meio que nós estamos? Será que nós estamos realizando um trabalho diferente daquilo que nós fazíamos no cristianismo?
Será que nós estamos tendo o mesmo tipo de comportamento que nós tínhamos no cristianismo? Parece que o momento atual que nós estamos vivendo, volto a falar um pouquinho de política, não provou muita coisa, hein, irmãos? Então, se é para nós sermos sinceros, nós temos que ser sinceros. Muitas pessoas cometendo aí atos de idolatria, inclusive dentro do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno. E nós vamos continuar falando sobre isso. Isso é muito importante. Logo depois aqui da nossa live, nós vamos fazer as nossas orações lá no nosso canal no Telegram. E precisamos fazer. Para que a gente tenha, na verdade, a manutenção da conexão com o Eterno, irmãos. Para mim, repito, tudo vai continuar da mesma forma. Estou ciente das profecias, estou ciente daquilo que o Eterno marcou, dentro, principalmente do livro de Giliana, que muitas pessoas, inclusive, não estão levando em consideração. Muitas pessoas dentro do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, quando nós falamos sobre profecias, as pessoas já, e nós temos tido exemplos recentes, de pessoas que estão se desfazendo de profecias. Não, eu quero a ritualística. Eu quero o acendimento de velas, eu quero fazer a leitura dos livros dos Midrashim, eu quero fazer a leitura dos livros do Tânia, eu quero fazer o estudo de Talmud. Meus queridos, estudar Talmud requer muito e muito tempo. Nem eu estudo Talmud, irmãos. E as pessoas já querem estudar Talmud sem conhecer Torá. Isso é errado. Ah, e outra coisa, nós vamos continuar o tema Teshuvá da discórdia nessa semana, tá? Acompanhem o nosso trabalho. Então, quando eu falo que as pessoas estão vindo com muita sede ao pote, elas estão tropeçando, irmãos. Desculpem, queridos, as pessoas que não conseguem entender a Torá e querem fazer estudos mais altos. O Rodrigo vai falar sobre isso também, já já. Um ponto importante que ele falou, nós temos que ter humildade de aprendizado. E o membro da Techuvá brasileira, na sua maioria, não está tendo humildade para aprender. Você que é irmão judeu messiânico que está aí me ouvindo, que eu sei que há irmãos judeus messiânicos nos ouvindo, ou nazarenos também, vós sabeis que há pouca humildade neste meio e as pessoas não querem se colocar como aprendizes. E eu estou falando aqui agora com um pastor, com um ex-pastor, que se coloca na posição de aprendiz. Mérito. Mérito para ele. Porque eu conheço várias pessoas que estão se intitulando como Rosh, irmãos, dentro do judaísmo messiânico e nazareno. Ninguém se intitula como Rosh sem que o Eterno dê essa condição. Podem torcer o nariz para aquilo que eu estou falando, porque vós sois pouco humildes. Muitos de vós do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno. E falo, porque eu conheço muitas pessoas do judaísmo messiânico e nazareno. Convivi bem nesse meio. Ninguém se intitula líder. Você pode repassar um conhecimento que você aprende. Aliás, é a nossa obrigação. Mas ninguém se coloca como líder sem que o Eterno não dê essa condição. Fim dos tempos, irmãos. Sinal dos tempos. Isso também é apostasia. Onde se dá mais notoriedade ao homem do que a palavra de Adonai. Por que a nação brasileira não fez um jejum de arrependimento de pecados? Estes falsos pastores da igreja evangélica, milionários, mentirosos, que estavam com a esquerda e depois agora adulam a direita, mentirosos, figurões de um protestantismo mentiroso, inclusive, que blasfema contra o nome do Eterno, colocando Yeshua HaMashiach no madeiro todos os dias. Deveriam ter feito campanhas pelo arrependimento da nação brasileira, como nós fizemos oração em Yom Kippur, nos arrependendo dos nossos pecados e colocando as nossas vidas perante a Hashem, bendito e exaltado seja o seu nome. Mas preferiram fazer alianças com o homem. E a igreja evangélica não falou nada quando o líder desta nação consagrou este país à rainha dos céus. Onde estão os falsos líderes evangélicos? E os nossos irmãos judeus messiânicos
que apoiam a Torá, apoiaram então quando votaram nesse homem hoje? A atitude que ele fez. Torça o nariz para o que eu estou falando. Ou vós não sabiam? Vós não sabias disso? Não, não, não. Vós não sabias disso. Porque não procuram. Porque fecham os olhos para a realidade. Fecham os olhos para a nova ordem mundial. O Brasil acabou de entrar no sexto bloco, Rodrigo. Do sexto reino. As pessoas estão chorando agora. Deveriam chorar pelos seus pecados, pois não têm vergonha na cara de cometer pecados e de não se arrepender deles. Era isso que a nação brasileira deveria fazer, irmãos. Clamar, em primeiro lugar, ao arrependimento sincero, puro. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Porque nós somos pecadores, então vamos fazer. Nós aqui fazemos, Teshuvá. E precisamos muito fazer ainda, irmãos, porque não somos melhores do que ninguém. Precisamos estar voltados a arrependimento, como a nação de Israel precisava ter feito e não fez. Quando Yermiarro clamou para que fizesse, e Nabucodonosor entrou arrebentando a nação de Israel. Porque deram ouvidos a falsas profecias. Repito, deram ouvidos a falsas profecias. Onde o líder de Israel teve os 2 olhos furados. Ou as pessoas se esquecem disso? Ah, não, irmão, agora é totalmente diferente. Não é diferente. Vemos a mesma situação. Nenhum país substituirá Israel. Ouvi aí pessoas dizendo, não, porque o Brasil é Nova Israel. Mentira. Não é. O Eterno não substitui Israel por nenhum país, muito menos um país idólatra como o nosso, devotado e dedicado a uma padroeira. Blasfêmia, irmãos, blasfêmia isso. Vamos acordar, queridos. Vamos acordar. Ou vós não crieis no Eterno, o grande Adonai Elohim, o grande El Shaddai, o mesmo ontem, hoje e que será sempre. Ou falamos da boca para fora, irmãos, agora vós sereis testados em vossas fés. Quando falo vossas fés, é de cada um de vocês. Permissão minha aqui, tá? Permissão da língua, aliás. Por favor, irmãos. Já pessoas dizendo assim, quero morrer. Que venha a morte. Onde está Deus? Assim as pessoas já estão, que eu visualizei muitos comentários aí. É mesmo? Então a fé dessas pessoas sequer existia. Sequer. Meu querido irmão Rodrigo, vamos lá. Vamos continuar, né, Rodrigo? Tendo então, meu irmão, entrado, feito parte dessa tchuvá, desse movimento que nós participamos, também chamamos, existem 3, eu considero, isso é coisa minha, né? Essa análise minha, são 3 movimentos, tá? Nós temos o movimento da tchuvá livre, onde as pessoas fazem muitas das vezes aquilo que elas bem entendem. Nós temos o judaísmo messiânico, que é bem mais organizado, e nós temos o judaísmo nazareno, que ele é mais histórico e um pouco ainda mais organizado do que o chamado judaísmo messiânico, e que tende a voltar às raízes nazarenas ou netzarim, lá das congregações dos Talmidim de Yeshua. Aquela é a congregação, a Kahal original. Quando nós falamos aqui nos nossos trabalhos, o cristianismo quer voltar à igreja primitiva. Se voltar à igreja primitiva, o cristianismo cai. Agora eu pergunto, vai cair o cristianismo? Claro que não. E quando eu falo cair o cristianismo, é voltar verdadeiramente às raízes de Yeshua. Não as raízes trinitarianas. Yeshua nunca pregou trindade, irmãos queridos. Pesquisem sobre Matitiahu 28:19. Já falamos isso várias vezes, inclusive, né? Não vou me repetir. Esse é um dos pontos só, inclusive.
uma realidade de uma congregação primitiva é muito mais profundo. Nós estamos estudando isso no nosso grupo Telegram, 49 pontos para formar uma congregação. Coisa séria, irmãos. Rodrigo, a minha pergunta agora é, como você vê esse cenário, meu amado irmão? Este cenário atual da Teshuvah, desde o momento que você veio, né, desde o momento que você entrou, inclusive, que você abraçou esta verdade, nós estamos chamando aqui de verdade inconveniente, né? Que é o tema, inclusive, do nosso trabalho. Né? Como que você vê esta verdade inconveniente, meu irmão? Que é a mesma verdade que Yeshua colocou, e conhecereis a verdade vos libertará, mas as pessoas falam, que verdade, que verdade, que verdade. A verdade da Torá, irmãos. O Rodrigo vai falar também sobre isso. E qual a tua análise, irmão, desde que você entrou, que você pode passar também para os irmãos que estão acompanhando esse trabalho? Muito obrigado mais uma vez, querido. Shalom. Bom, Moré Fábio, em relação a essa questão, a gente sabe que o movimento da Techuvá no Brasil, ele é ainda muito recente, ele ainda é muito novo e ele é ainda muito assim, vamos dizer assim, muito inacessível a muitas pessoas por devido ao fato de a maioria das pessoas não conhecer, não ter assim aquele conhecimento a esse respeito, não ter uma pessoa que informa, não ter nas cidades pessoas falando, ensinando com a mesma veemência que a gente vê sendo ensinado, sendo falado, sendo no passado, dentro do cristianismo. Então, é um movimento relativamente novo dentro, né, do Brasil e que, infelizmente, a gente vê que tem, assim, um ponto negativo. E o ponto negativo, às vezes, é a discórdia, né, a desunião, às vezes, aquela questão de um grupo não respeitar o ponto de vista do outro, né? Coisa que eu, na minha forma de enxergar, eu acho que é, assim, bastante negativo, não é uma coisa positiva. Eu acho que deveria ter, imagino, vejo isso pela palavra, que deveria ter um respeito maior com, às vezes, a diferença do próximo, a diferença do outro. E, infelizmente, a gente sabe que as pessoas, elas gostam de seguir aquilo que a maioria segue e aquilo que a maioria faz e fala. Então, sendo um grupo que, assim, é relativamente novo no Brasil e que prega uma mensagem que também é, assim, nova para muitos, porque o que a gente acostuma a ouvir dentro da configuração de fé da qual a gente saiu é o seguinte, que o que vigora para nós agora é o chamado Novo Testamento. Aquilo que se chama e que se diz Antigo Testamento é coisa do passado, né? As pessoas precisavam saber que essa classificação, Antigo Testamento, Novo Testamento, isso aí não existe dentro da originalidade da fé hebraica, né? Isso aí não existe. Nós sabemos que Yeshua não ensinou uma coisa nova, não trouxe algo novo, né? Nós sabemos muito bem disso. Coube a um personagem lá do passado, que foi um dos pais da igreja, que foi rejeitado até mesmo pelos membros do seu movimento da época.
o Marcião de Sinopse, essa classificação. Foi ele quem criou essa nomenclatura, essa divisão da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós sabemos muito bem disso, ao estudar, ao analisar alguns pontos, a gente vai aprendendo isso. Então, a maioria das pessoas não acredita nisso, não sabe que isso não existe. Elas olham a Bíblia com essa divisão, né? Algo que passou, que é o chamado Antigo Testamento, erroneamente chamado de Antigo Testamento, né? Que nós sabemos que é o Tanar, e algo que vigora, né? Ensinado por Yeshua, que é o Novo Testamento. Então, nós sabemos muito bem que não existe isso. Então, esse é um dos motivos, Moré Fábio, que, ao meu ver, atrapalha um pouco o avanço e a compreensão das pessoas. E as pessoas, elas tendem, assim, a não ver com bons olhos, não receber com os bons olhos esse ensinamento. A grande maioria, não vou dizer todos, porque se eu dissesse assim, eu estaria cometendo um equívoco, estaria errando, por este fato, por esta questão. E nós sabemos, meus irmãos, muito bem que não funciona assim. Aqui dentro do livro de Matitiarro, que é Mateus, conhecido como o evangelista Mateus, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 18, 17, Yeshua ensinou uma verdade que foi uma verdade que mudou a minha forma de enxergar a fé, a emuná, a minha forma de servir ao Eterno, e que me fez pensar e repensar muito na minha forma de adorar, servir ao Eterno. Quando ele disse assim, não pensem que vim abolir a Torá. É muito interessante isso aqui, né? A palavra Torá, nós sabemos muito bem que ela significa ensino, ela significa instrução, e não tem nada a ver com lei, que soa de uma forma, assim, pejorativa, muito, assim, vamos dizer, negativa, que soa como um fardo a ser carregado, quando se fala lei. Então, não pense que vim abolir a Torá, né? Muito pelo contrário. Ele disse da seguinte forma, não vim abolir, mas vim plenificar, ou vim tornar pleno, vim completar. Então, quando eu li essas palavras, eu fiquei, assim, muito impactado. Fiquei muito impactado por saber que o nosso Salvador, que Yeshua, ele não veio para abolir nada, ele não veio para desfazer de nada, ele veio apenas para plenificar, tornar pleno, e ele ensinou mais. Ele disse assim, sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude, ou um traço da Torá passará, até que todas essas coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer ao menor destas mitzvot, que é mandamento, e ensinar outras pessoas a agirem desta mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Pois eu vos digo que a menos que a justiça de vocês seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos Prushim, que são os fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, essas palavras, elas são dignas de muita atenção, de muita análise, da nossa consideração. Então, como alguém que tem uma experiência de ter sido chamado pelo próprio Eterno, ele falou comigo em visão, ele falou comigo em profecias, ele confirmou e reconfirmou este chamado, essa vocação para a minha vida, para poder levar a mensagem,
levar a palavra. Então, Moré Fábio, não tem como nós servirmos ao Eterno de uma forma plena sem levar em consideração estas verdades. Qual verdade? De que Yeshua, ele não aboliu aquilo que as pessoas chamam de lei, que, na verdade, a compreensão exata é Torá. Ele não aboliu nada. Ele mesmo obedeceu aquilo que as pessoas chamam de lei, ou seja, a Torá, os ensinamentos, as instruções do Eterno. Ele mesmo acatou elas. E ele disse aqui que aquele que ensinasse as pessoas a desobedecer essas verdades, estes ensinamentos, esta doutrina que veio a ser entregue a Moisés, pelo Eterno, para poder repassar, em primeiro lugar, para Israel e para as demais nações, e essa pessoa que ensinasse a desobedecer estas coisas seria chamada um menor no reino dos céus. Ora, quando nós temos temor do Eterno, quando nós temos respeito pela palavra, nós não vamos desconsiderar essas palavras. Nós vamos levar elas em consideração. Então, o motivo da minha ruptura com o sistema cristão foi para poder pregar estas verdades. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, vai ouvir agora esta nossa live, vai ouvir essa fala, vai discordar de mim, mas não tem problema. Né? Não tem problema pelo seguinte, todo ser humano é livre para poder concordar ou discordar, mas ninguém é livre da condenação que o Eterno vai trazer, do juízo que o Eterno vai trazer, do julgamento do Eterno, ninguém será livre. As pessoas têm livre-arbítrio para dizer assim, olha, eu acredito no que você está falando, mas também tem para dizer eu não acredito. Só que ninguém fica livre do julgamento do Eterno. Então, eu não quero, de forma nenhuma, Moré Fábio, um dia chegar do outro lado, quando o Eterno requerer meu fôlego de vida e me colocar diante dele para ser julgado. Ouvir da parte dele que eu sou menor no reino dele, por ter levado outras pessoas a crer que os ensinamentos dele foi jogado por terra, foi abolido. Não tem ensinado as verdades que ele ensinou lá no passado para outros. Então, o tema aqui da nossa live gira em torno dessa verdade, que infelizmente para muitos é uma verdade inconveniente, mas ela não é inconveniente para mim. Houve tempos que eu desconhecia e essas verdades foram inconvenientes para mim, né? Mas, como Yeshua ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Quando ele fala dessa verdade, ele estava dizendo da Torá. Ele estava nos mostrando aquelas verdades passadas que o Eterno ensinou, passou para o seu povo. Ele, como um judeu, ele vivia estas verdades e viveu de uma tal forma que ele pôde ser chamado por Yohanan, João, e também por ele mesmo, dentro do livro de Yohanan João, capítulo 14, verso 6, dizendo assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele incorporou a Torá, os ensinamentos da Torá, de uma tal maneira, esta verdade, de uma tal maneira, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele era, e ainda é, a Torá viva. Os ensinamentos vivos, que um dia esteve nas pedras, foi plenificado na pessoa, no estilo de vida, nos ensinamentos, na prática de vida cotidiana de Yeshua, que em tudo foi tentado à semelhança de nós e não pecou. Ele não se entregou ao pecado. Ele foi pregado em um madeiro, morreu, porém, ao terceiro dia, o Eterno o ressuscitou,
E ele viveu até este último dia de vida dele, terreno, e depois foi elevado aos céus, diante dos olhos de 500 pessoas que testemunharam em Atos ali, mas Seixelheim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a sua subida vivo aos céus, e ele não pecou. Então ele viveu plenamente de acordo com a vontade do Eterno. Então esse estilo de vida dele é uma fonte de inspiração para mim. Este estilo de vida que ele viveu e me deu exemplo de viver é uma fonte de inspiração para mim. Então eu não estive preocupado, não fiquei preocupado e ainda não estou preocupado com o que as pessoas vão falar. O que eu quero é agradar ao Eterno. O que eu quero é servir a Ele da maneira dele, levando em consideração aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele quis e quer para toda a humanidade. Então eu vejo que essas verdades, infelizmente, elas não chegaram à maioria das pessoas em nosso redor, mas elas ainda vão chegar. Muitas pessoas vão conhecer, muitas pessoas vão saber desta verdade. E assim como ela transformou sua vida, meu irmão Moré Fábio Pires, transformou a minha, também vai transformar a vida de muitos. E em relação a essa questão de muitos, ou maioria, nós vemos que Yeshua disse, muitos são os chamados, mas são poucos os escolhidos. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Na parábola do semeador, a palavra do Eterno diz que existe 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Apenas um recebe o louvor do Eterno, por ser um solo bom, que é aquele que recebe a mensagem da palavra, o solo é o coração, a mensagem da palavra é considerada, né? Ali sementes, cai no solo e frutifica. Então, 3 para 1. 3 que não vão dar bom fruto, mas apenas um dentre os 4, que é louvado pelo Eterno ali, que é tido, ensinado por Yeshua ali, como um solo apropriado, agradável e profundo, né? Frutífero ali diante dos olhos, então, do Eterno. Então, meu querido irmão Moré Fábio Pires e todos os irmãos que estão escutando aqui esta live, é dessa forma que eu enxergo, dessa forma que eu vejo, e nós temos que fazer o nosso trabalho, independente da quantidade de pessoas que está recebendo, independente de qualquer coisa. Fomos chamados para ensinar as verdades que o Eterno deixou, que os profetas repassaram, e que para plenificar, ele enviou seu filho Yeshua para viver e nos ensinar como viver estas verdades. E estas verdades precisam ser recebidas por todos nós que amamos a palavra do Eterno, amamos ao Eterno sobre todas as coisas e procuramos de todas as formas amar também ao próximo como a si mesmo. Então, retorno para você, Moré Fábio Pires, são essas minhas considerações. Baruch Hashem, meu querido, muito obrigado pelas tuas palavras e também uma grande lição de vida que serve para você que está fazendo teshuvá, que tem a intenção, inclusive, de fazer teshuvá. Vocês sabem que aqui nós somos um canal judaico-messiânico, eu tenho práticas judaicas, mas as minhas práticas judaicas são condizentes com aquilo que Yeshua fazia, né? E temos pesquisado isso e temos trabalhado em relação a isso. Claro que, obviamente, como o Rodrigo colocou, nós podemos ter algumas visões diferentes, diferenciadas, daquilo que originalmente foi colocado lá atrás, inclusive,
às vezes, muitas das vezes, nós carecemos até de mais pesquisas com relação a isso. Ou outras vezes não há uma pesquisa fundamentada que foi trazida à luz. Nós temos muitos irmãos que também têm visões diferentes, mas que estão fazendo um trabalho maravilhoso para o reino. Rodrigo disse muito bem, trazer isso e estarmos em Shalom com todos é o fundamental. E, principalmente agora, nesse momento profético que nós vemos, nós estamos vendo um cumprimento profético hoje, embaixo dos nossos olhos, irmãos. E isso não vai fazer com que a gente regrida. E isso não pode fazer com que você regrida na sua emuná. Não foi para isso que o Eterno nos chamou. O Eterno, irmãos, não nos chamou para covardia. Ele nos chamou para sermos servos fortes, firmes e fiéis. Portanto, quando nós assumimos a questão da teshuvá, você também precisa assumir de que você está mudando a sua vida do conceito cristão católico, seja ele católico ou cristão protestante, para uma vida de maior responsabilidade. O problema, Rodrigo, é que nós estamos vendo que muitas pessoas não estão abraçando essa responsabilidade. Conheço pessoas, irmãos, que guardam o Shabat num dia sim, depois não guardam no próximo. Até se você for do início da sua teshuvá, isso pode até contar porque você está num processo de desenvolvimento do mandamento. Nós sabemos que o Shabat, no meio que nós vivemos, onde tudo coopera para que você não guarde o Shabat, é realmente difícil, onde você tem que sustentar a tua família, onde você precisa trazer o pão para a sua família, você que talvez seja provedor da tua casa, se você for casado, o rosto do seu lar. A condição de cumprir as festas, que também é uma condição muitíssimo importante. Agora, se você estiver no início do seu processo, ok, você vai enfrentar dificuldades como eu enfrentei, como o Rodrigo também enfrentou. Agora, se você está consolidado, se você estiver já com um bom tempo de teshuvá, mas ainda não tomou uma atitude, eu pergunto agora para todos vocês, meus amados irmãos, e para o bem de todos aqui: quando vós tomareis uma atitude? E o que me intriga muito, na verdade, o Neemias apareceu aqui também. Shalom, Neemias, meu querido, um grande abraço. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Vamos falar do trabalho que nós vamos fazer no dia 2. E o que me intriga também, queridos, é saber que, será que em momentos proféticos como esses que nós estamos vivendo agora, muitos que estão dormindo vão acordar? Nós desejamos que sim, irmãos. Nós sempre desejamos o melhor para os irmãos. Poxa, irmão, me ajuda. Olha, tá bom. Irmãos, eu praticamente todos os dias eu oro pelos irmãos lá no Telegram. Tem irmãos aqui que participam aqui conosco. A gente ora por eles assim, irmãos, quase toda semana. A gente vai revezando, né, alguns irmãos. O Rodrigo tem nos ajudado muito, inclusive, dentro do Kabbalat Shabbat e da estudo de Torá que nós fazemos, inclusive, no sábado, das 10 à 1. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda financeira, precisamos de ajuda material, precisamos de ajuda espiritual. Orem pelas nossas vidas. Você está me conhecendo agora, está conhecendo o Rodrigo agora. Irmãos, orem pelas nossas vidas. Eu pergunto agora, quando vós iniciareis jejum e oração? Será que agora? Será que as pessoas precisam ser pressionadas para que elas possam render para o eterno? Só que como nós falamos no início, Shaul HaShaliach disse, numa profecia, que muitos no final dos tempos apostatariam da fé. Diriam, não, esse Deus não existe. Eu ouvi isso hoje, irmãos. Eu ouvi isso hoje, no canal do irmão Eduardo. Deixa eu dar um abração para ele também aqui, inclusive. Pessoas dizendo assim, Deus não existe, agora estamos entregues ao inferno. O que é isso, irmãos? Que falta de fé é essa? Que pessoas fracas são essas? Eu digo aqui, que pessoas fracas são essas que as igrejas evangélicas estão produzindo? E estão produzindo mesmo. Porque a maioria não ensinou essas pessoas a serem fiéis ao eterno. E muitas pessoas abandonaram a fé.
Vocês vão ver muitos escândalos, irmãos. E é mistério que isso aconteça. E é necessário que isso aconteça. A palavra diz isso, não sou eu. Mas será muito triste nós vermos pessoas que estiveram conosco lado a lado dizerem assim: eu não acredito mais. Vou abandonar a fé. Esse Deus injusto, ou Deus não existe, etc., entre outros pontos que vão acontecer. E você vê do seu lado uma pessoa apostatando. Quer dizer que as pessoas estarão só bem quando elas recebem bênçãos, principalmente as materiais, por parte do Eterno. E agora? Quando as profecias são mais do que claras de que nós seríamos perseguidos, e seremos, irmãos, não adianta falar o contrário. Se você for fechar os olhos para essa realidade, então você fecha os olhos para essa realidade e tente acordar lá no mundo de Alice do País das Maravilhas. Você não vai conseguir, porque o Eterno vai trazer você para essa realidade outra vez. Você aceite ou não. Agora você vai escolher o que você deseja. Nós vamos escolher o que nós desejamos. Se queremos ser joio, se queremos ser trigo, como diz Terrilim 1, Salmos 1, que aquele que se alimenta do Eterno, ele é comparado a árvores à beira dos rios, que recebe água fresca. E essa água é a própria palavra do Eterno que está personalizada em Yeshua HaMashiach. E o joio e os ímpios são aqueles que se distanciam, murcham, secam pela falta de fé, pela falta da imuná. Live especial hoje, a Techuvá e a descoberta de uma verdade inconveniente. Com o More Fábio Pires aqui, o nosso amado irmão Rodrigo Dias Silva, 30/10. Estamos chegando ao final. Rodrigo, meu querido, muito obrigado pela tua participação. Eu quero que você, por favor, por gentileza, deixe uma mensagem final. O dia de hoje foi um dia... Era para ter sido semana passada, tá, irmãos? Mas não tivemos alguns problemas, acabou não dando certo. Mas o Eterno Baruch Hashem, ele faz as coisas no momento exato, porque ele é poderoso, controlador e dominador de todas as coisas. É ele quem escolhe o momento. E se você estiver firme na rocha, como Yeshua disse, agora é o momento de nós provarmos a Hashem. Bendito e exaltado seja o seu nome. Que nós não somos apenas meros frequentadores de congregações ou meros frequentadores de sinagogas. Abençoamos e beijamos a Torá quando a Torá corre pelo recinto. E ficamos cantando que Mitzion Tetze Torá, que Mitzion Tetze Torá. Cante, mas crendo. Porque a Torá é água para a tua vida, irmão. Agora você vai precisar continuar com a tua fé, com a tua emuná. Porque senão, se você não tiver esta fé, o Eterno vai cuspir você. Porque o Eterno cospe os mornos. Sinto muito em dizer. Vamos agora ser adultos na fé, irmãos. Rodrigo, meu querido, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Deixa uma mensagem final para nós, meu amado irmão. Eu fico muito contente, tá? Sei que você virá outras vezes, sei até que o Eterno vai permitir que nós façamos estudos juntos, e tenho certeza de que muitos serão edificados ou ao ouvirem ao vivo agora, ou mais para frente, né, ouvirem a gravação, pelas tuas palavras que foram colocadas aqui com muita sabedoria, por sinal. Muito obrigado, fique à vontade. Sim, Moré Fábio, eu agradeço a oportunidade que o Eterno me dá de poder participar aí desta live junto com o irmão. Eu agradeço a paciência, o carinho, o amor de todos os irmãos que estão aí participando, escutando esta live, participando dessa live. Que o Eterno possa abençoar o lar, a casa, a vida de cada um dos irmãos. Fico muito alegre, muito contente. E também, Moré Fábio, estou disposto a estar ajudando. Peço ao Eterno que me dê sabedoria, me dê instruções, me ajude a compreender melhor muitas coisas. Me sinto ainda muito pequeno, me sinto assim, um aprendiz, mas daquele que ainda está engateando na fé, na emuná, e eu sei que todo menino um dia se torna adulto,
né? A gente está caminhando, a gente está buscando, e com o passar do tempo, a gente vai aprendendo e repassando. O maior propósito, queridos irmãos, desta live é estimular a sua emuná, ou seja, a sua fé. É trazer uma palavra a você de esclarecimento, de orientação, de alerta, de despertamento, que possa colaborar para melhorias na sua vida, no seu relacionamento com o Eterno, na sua emuná, de uma maneira grandiosa. Eu gostaria de deixar aqui, com a permissão do Moré Fábio Pires, apenas um texto para meditação, reflexão de todos os irmãos. Eu sei que muitos estão, nos dias de hoje, passando por um momento difícil, está complicado, está, assim, pensativo, temeroso. Muitos estão assim, mas olha a palavra que o Eterno nos proporciona meditar nela nesta noite, que se encontra aqui no livro de Judeus Messiânicos, que é conhecido como Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo de número 35. Por isso, não lancem fora a coragem de vocês. Ela trará consigo uma grande recompensa. Vocês necessitam ainda, contudo, de muita perseverança, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Elohim, a vontade aquilo que Elohim deseja, possam receber o que ele prometeu. Porque há um pouquinho de tempo, aquele que está por vir, virá, e não demorará. Mas a pessoa justa viverá baseada na confiança. Se ela retroceder, não me agradarei dela, diz o Eterno. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem, e não para serem destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança, e dessa forma preservamos a nossa vida. Que a nossa confiança, meus queridos e amados irmãos, esteja única, exclusiva e inteiramente posta no Eterno, nosso Adonai, o nosso Criador. Saiba que um dos nomes pelos quais ele é chamado, há 70 ou 72 formas, pelo menos, pelas quais o ser humano chama esse nosso Criador. E uma delas é El Shaddai. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, o Deus poderosíssimo. Ele ainda é El Shaddai. Então, que este Deus, El Shaddai, o nosso Criador, que é o meu Criador, o meu Elohim, que é o Elohim do Moré Fábio Pires, e de todos os irmãos que estão participando deste trabalho, que ele possa estar em primeiro lugar, que ele seja nosso foco, que ele seja nosso centro, que ele seja a nossa maior bandeira, que nós venhamos a voltar nossos olhos para ele, pois o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua emuná. Amém. Que a nossa confiança esteja posta nele, nesse momento crítico da nossa nação, nesse momento difícil em que há um monte de ponto de interrogação nas vossas mentes, na mente de cada um. Voltemos à Torá. O Eterno nos chama a voltar, meus irmãos, e resgatar os ensinamentos que ele nos deixou lá no passado. Vamos valorizar tudo isso. Vamos descobrir os caminhos chamados veredas antigas e trilhar por eles. Porque naquele grande dia, isso vai contar muito para nós. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos os irmãos. Essas aqui são minhas considerações finais. Um prazer, um privilégio participar com todos os irmãos deste trabalho.
Amém, ve amém, todarabá, velbrachot, beshem Yeshua HaMashiach, meu querido. Terminamos então com a leitura, acompanhando o mesmo pensamento do irmão Rodrigo, com a leitura de Terrilim 16, para você que tem a sua Bíblia, que diz assim: Protege-me, Elohim, pois tu és o meu refúgio. Eu disse a Adonai, tu és meu Senhor. Não tenho nada de valor senão a ti. Os santos que há na terra são os escolhidos merecedores de toda a honra. Meu prazer está neles. Aqueles que buscam outros Elohim, isto é, outros deuses, multiplicam suas desgraças. Ó Pai, usa da tua misericórdia. Para tais deuses não farei ofertas e bebidas de sangue, nem tomarei seus nomes em meus lábios. Adonai, minha porção, meu cálice, tu guardas meu futuro. Lugares aprazíveis foram reservados para mim. Estou contente com minha herança. Louvo Adonai, meu conselheiro na escura noite. Meu coração me direciona. Sempre terei Adonai diante de mim. Com ele à minha direita, nunca serei destituído. Assim meu coração está alegre, minha alma regozija-se e meu corpo também descansa em segurança, pois tu não me abandonarás no Sheol, não deixarás que teu fiel veja o abismo. Tu me fazes saber o caminho da vida, em tua presença há completa alegria, e em tua mão direita prazer eterno. Baruch Hashem Todarabá. Muito obrigado, queridos. Mais uma vez eu agradeço o Rodrigo que esteve conosco. O Eterno é bondoso e tem feito grandes coisas por nós. Estamos encerrando esta live. Não sei se o Neemias está por aqui, mas ele apareceu por aqui. Nós vamos fazer um trabalho, se tudo der certo, no dia 2 de novembro. Né? Amanhã, irmãos, eu vou pedir algo para vocês, para todos que estão aqui nos assistindo. Irmãos, orem, por favor. Por favor, irmãos, orem. E se puder, jejuem. Eu vou me preparar para um jejum amanhã, porque estamos no dia 31 de outubro, é o dia da chamada Reforma Protestante, mas o dia dos demônios, que estarão, inclusive estão em festa, né? Aqueles que servem a Satanás e que, se não se arrependerem, serão, inclusive, julgados, porque eles acham, estão sendo enganados, porque o pai deles é a mentira, serão julgados se não se arrependerem. Repito, como eu falei no início, para o lago de fogo. Só que terríveis manifestações malignas estão acontecendo, irmãos. Terríveis manifestações. Protejam vossos filhos, meus queridos. Ok? Guardem, repito, guardem vossos filhos, principalmente as criancinhas, junto de vós. Vocês não acreditam no que eu estou falando? Então eu digo, não sejais teimosos. Guardem os vossos filhos, irmãos. Não deixem que eles escapem das vossas vistas. O que eu estou falando é seríssimo, irmãos. E eu falo com conhecimento de causa das informações que temos recebido. Não deixem os vossos filhos longe de vós. Não precisa ficar indo em shopping, fiquem em casa, por favor, irmãos, porque a situação está muito séria e o mundo espiritual, nós lidamos com isso, fizemos lives no ano passado sobre isso, as pessoas acham que nós estamos brincando, nossos irmãos judeus messiânicos que não dão atenção para esse tipo de assunto, acham que nós estamos brincando, que nós somos lunáticos, malucos. Guardem os vossos filhos e guardem também as vossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Pedimos, imploramos, estou aqui quase implorando, na verdade, para que vocês façam isso. Obrigado, tenham todos uma ótima noite. Iremos agora direto para o Telegram fazer as nossas preces, as nossas rezas, as nossas orações. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Dia 2, se der tudo certo, informaremos o horário e faremos uma live junto com o Neemias Gomes sobre a Reforma Protestante. Dia 2, que é feriado, inclusive teremos mais tempo para isso. Muito obrigado, queridos, que o Eterno vos abençoe. Laila Tov, pelos méritos de Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach. Muito obrigado a todos. Shalom, shalom.